Vamos lá, padre, vamos começar então a contar a sua trajetória desde da tenra infância, né? Quando o senhor sente o chamado para estar mais perto às coisas de Deus? Boninha, desde criança eu já senti esse chamado, né, para doar a minha vida, né, ao amado povo de Deus. E eu sou o filho mais novo, meus pais tiveram 3 filhos e quando eu tinha 5 anos, os meus pais perderam um filho mais velho, que tinha 11 anos naquela época. Então, desde a missa de 7º dia do meu irmão, ao participar ali com a minha família da missa de 7º dia, eu cheguei para o padre naquela época e disse que eu queria ser um padre. E aí, naquele momento, ele disse assim para os meus pais, que eles estavam entregando a vida do meu irmão Alex para Deus sem ser a vontade deles, mas que um dia eles iriam entregar a minha vida pela própria vontade de Deus. E aí, desde aí, eu sempre na caminhada da igreja, sempre brincando de celebrar missa com biscoito maisena, suco de uva. Então, assim, eu sempre deixei me conduzir por esse chamado de Deus. Fiz todo esse caminho na minha infância, tanto que eu fiz a primeira Eucaristia antes da hora, porque eu ia para a missa, pedi o padre para comungar, aí o padre naquela época disse assim para a catequista, vamos já preparar ele para receber a comunhão. Então, assim, esse amor com Deus, ele vem, posso dizer, que desde o ventre da minha mãe, né? Ele vem me chamando e aí eu caminhei respondendo esse sim a Deus, no qual também eu procuro responder todos os dias, né? Maravilhoso. Esse padre, profeta, né? Sim. Que fala para sua mãe que ela tinha perdido um filho para Deus e que o outro seria muito lindo. É interessante, padre, que a maioria dos padres que a gente conversa, eles têm o chamado na mais tenra infância. Sim. É muito interessante isso. E como o profeta Isaías fala, desde o ventre da sua mãe, Com eu certeza. te chamei. E aí, você então conversou com o padre, fez a primeira Eucaristia antes da hora e começa a caminhada na igreja. Penso que foi coroinha. Fui coroinha, fui coordenador do grupo de coroinhas, depois eu me tornei acólito e aí depois eu me tornei coordenador da Crisma na paróquia, me tornei ministro da Palavra, das Exéquias, onde eu podia participar, onde chamava, eu participei. Você estava pronto. Sim, sim. Padre Alan, e nessa convivência na igreja, quando a gente está dentro da igreja, nos bastidores, a gente convive realmente com o ser humano. Sim. E com todas as mazelas, com todas as dificuldades. Quando você se deparava com essas dificuldades que uma comunidade traz, você, num momento nenhum, pensava assim, será que é isso mesmo? Olha, eu nunca tive dúvida do meu chamado, não. Eu sempre, assim, para te falar a verdade, o meu caminho ele não foi fácil. Foram muitas dificuldades. Primeiro, para entrar para o seminário, porque eu fiz os encontros vocacionais para entrar no ano de 2009. A primeira vez que eu fiz 17 anos, formei o ensino médio, eu já fiz esse processo para entrar. Não fui aceito. Então, assim, me frustrei muito nessa época, porque até os meus 17 anos, a minha vida foi a intenção de entrar para o seminário. E aí eu pensava, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Aí, diante desse primeiro não, eu aí então fui fazer faculdade, formei em pedagogia e eu tinha feito um propósito, eu não vou mais tentar entrar para o seminário. Só que, tipo assim, eu tentava sair da igreja, mas a igreja já não saía de mim. As pessoas me paravam na rua, você não vai entrar, ser padre não, e tal, durante esse processo. E aí, diante desse chamado, quando eu formei, então, a faculdade de pedagogia, falei, não, eu vou tentar novamente. E aí, naquela época, eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria Paroquial da Paróquia. E aí, eu trabalhava atualmente, tinha um cargo público na Prefeitura de Esmeraldas e lecionava à noite. Aí eu falei assim, gente, eu estava muito bem financeiramente e tal. Eu falei assim, olha, se realmente eu quero doar a minha vida a Deus, eu não posso ficar apegado a essas coisas. Verdade. Aí no ano de 2015, então, eu fui trabalhar na secretaria e comecei a fazer os encontros vocacionais novamente.
E aí foi quando, no final de 2015, eu recebi a resposta positiva para me ingressar para o seminário. Só que nesse processo, enquanto eu fiz a faculdade, eu pude ser coordenador das festas de padroeiro em Esmeraldas, a minha paróquia de origem, a paróquia de Santo Quitério, no qual sou muito grato, porque são pessoas que me acompanharam com as orações e que me deram a oportunidade, né, de ir respondendo sim. E realmente a gente lidar com muito isso mesmo, as imperfeições das pessoas, mas eu acredito que como um futuro padre, um bom pastor, a gente tem que estar aberto a acolher. Ainda mais que as pessoas hoje elas vão na igreja em busca disso, de acolhimento, com as suas limitações e fraquezas. Então é ser um sinal de Deus mesmo, né, de misericórdia, e ir se refazendo para a gente também acolher a todos sem exceção, né? Verdade. Padre, essa primeira negativa até a sua entrada no seminário, o senhor olhando para trás, o senhor acha que foi necessário essa negativa para o seu amadurecimento? Eu até dizia na minha primeira missa lá em Esmeraldas que os nãos da vida, eles nos formam, né? E hoje eu vejo que não só esse não, mas também os nãos que eu tive ao longo do processo formativo, eles foram essenciais para me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. Porque hoje eu falo que viver todas as dificuldades do caminho me ajudaram a ser melhor, para melhor servir. Então, às vezes, se a gente se deixar levar pelo racional, pelo lado humano, a gente fica sofrendo, mas a gente tem que ser capaz de ressignificar a nossa história, os momentos difíceis, para que a gente possa, sim, ser uma pessoa melhor, e não só como padre, como pessoa, mas aonde a gente estiver, a gente servir da melhor maneira, né? É interessante porque, quando você vai falando, eu vou lembrando daquela passagem de Eclesiástico 2 que fala: filho, se te apresenta para servir o Senhor, prepara a sua alma para a provação. E não é fácil, as pessoas acham que é muito fácil, não é fácil, sendo que a profissão de sacerdote está entre das mais estressantes, né, que estão no mercado. Vamos para a área familiar. Sim. Sua mãe perdeu um filho e quando você, então, define que realmente você queria ser sacerdote, desde cedo ela acolheu essa ideia, ela acolheu esse chamado com carinho, né, vai mesmo apoiando, ou tem aquele negócio, porque, gente, a gente não vai ter ser vó, né? Isso. Eu até me emociono ao falar de família, sabe, Moninho? Porque o momento mais emocionante da minha ordenação foi quando eu coloquei diante dos meus pais, claro, foi minha mãe, mas meu pai ali estava, para desamarrar as minhas mãos após a unção, né? E a minha família foi fundamental nesse processo, porque desde o primeiro momento me apoiaram, caminharam comigo, e quando eu recebi o primeiro não, meu pai estava comigo, ele falou assim: não, meu filho, tudo é no tempo de Deus, você vai fazer uma faculdade e na hora certa tudo vai acontecer na sua vida. E eu fico vendo como é o cuidado de Deus na nossa vida, em meio a tudo que a gente vive, ele vai fazendo as coisas acontecer no tempo dele. E como eu te disse, né, esse cuidado de Deus e o tempo dele na minha vida me motiva ainda mais a doar a minha vida todos os dias com muito amor.